detidamente, hoje mais detidamente sobre a reforma tributária. Também gostaria de parabenizar a Marina Mota Lopes da Silva pela apresentação sobre o planejamento sucessório, que é um tema também que tem total relação com o planejamento tributário e com a reforma tributária também, que é um tema que vai nos interessar ainda mais hoje, que é praticamente o foco, né, da nossa discussão. Bom, já aproveitando o gancho de algumas falas, né, que já tivemos ao longo dessa exposição, também agradecer a Faxal pelo convite. A gente tem que começar, né, partir da premissa de que estamos falando para alunos de direito, estamos aqui num público de graduação, né? Eu me preocupo muito em saber para quem eu estou falando. E estamos aqui num quórum de 68 participantes, em sua maioria alunos de direito, que têm algum contato com o direito tributário, né? Ou já tem algum domínio, mas que certamente não domina o direito tributário, porque nem nós que somos profissionais do direito, né, que estamos aí na luta da advocacia, dominamos completamente essa ciência jurídica tributária, que é tão complexa. O nosso sistema tributário nacional é extremamente complexo. E aí falarmos de um sistema tributário nacional complexo, né, com tantos tributos, a forma como eles são arrecadados, a forma como o contribuinte deve pagar, né, a forma como ele é lançado, se é por de ofício, se é por homologação, se é por declaração, são tantos assuntos, né, que a gente debate como na academia em geral sobre o direito tributário e que revela essa complexidade. O sistema tributário nacional vigente, ele já é tão complexo. Imagine falar de uma reforma tributária, né, que também que propõe essa reestruturação do sistema, que não é nada simples. Então, falar de reforma tributária também é um tema complexo. E o nosso objetivo aqui é tornar esse tema mais simples, né, mais acessível, que vocês possam entender como que essa reforma tem funcionado, como que ela surgiu. Desculpe. Então, é muito importante a gente ter em mente que o sistema tributário nacional, o Código Tributário Nacional, ele surge lá em 1966 e é anterior à própria Constituição Federal vigente de 88. Dentro desse tempo de 1966 até hoje, 2021, nós temos aí um longo tempo em que mini-reformas foram feitas. Ao todo foram 17 mini-reformas. Nós tivemos aí uma série de mudanças no sistema tributário, né, emendas, PECs, tivemos a mais expressiva, ao meu ver, que veio com a Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, né, que a 123 de 2006 é a lei complementar que traz uma mudança expressiva para o regime de tributação do Simples Nacional, mas nada foi muito estrutural, né? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente quer ver um sistema mais justo, mais, né, isonômico, obviamente. A gente quer ver uma capacidade contributiva como um princípio basilar do direito tributário, em que os que têm mais renda sejam mais tributados, em detrimento daqueles que oferem menos renda, né? Esse seria o ideal. A gente fala muito nas aulas do direito tributário como seria um ideal de sistema tributário, né? Preservando os princípios constitucionais tributários básicos, como a isonomia tributária, o princípio da confiança, o princípio da segurança jurídica, a capacidade contributiva. Tudo isso é o ideal, né, gente, que a gente vê na teoria. Mas na prática, como é que isso tem funcionado? Com as reformas, né, eu não posso falar de reforma tributária, mas sim de reformas tributárias fatiadas, que são propostas por PECs, né? A primeira delas é a PEC 45 de 2019, de iniciativa da Câmara, e a PEC 110 de 2019, de iniciativa do Senado. Tudo começou a partir, claro que já se fala em reforma tributária há muitos anos, há mais de década, mas o tema passou a ser mais abordado e foi mais aquecido no cenário brasileiro a partir do surgimento dessas PECs, né? Então, aí sim, os debates ficaram muito mais acirrados, se falou muito mais, a partir de 2019, da reforma tributária.
E aí é que eu tenho a missão hoje, de nós, né, Rafael, de simplificar esse tema, que é bastante complexo. E aí vocês, alunos de direito, devem estar se perguntando, meu Deus, reforma tributária, eu não estou entendendo nada do que vem a ser essa reforma. Porque uma hora é PEC 45, outra hora é PEC 110, aí vem o governo federal, lança o projeto de lei 3887 de 2020, e aí não se sabe exatamente o que vem a ser essa reforma. Bom, eu vou por partes para tentar explicar para vocês como que essa reforma tem tramitado, né, tanto no legislativo quanto no executivo, e qual a necessidade dos poderes, dos três poderes, né, principalmente o legislativo e o executivo, estarem aí de mãos dadas, sobretudo num cenário pós-pandêmico, né, que é bastante desafiador, até mesmo porque a gente está num cenário de gasolina alta, de dólar altíssimo, de desemprego, de economia precisar ser acelerada, né? Uma urgência que a economia se reerga. Então, tudo isso vai refletir também na necessidade de, num cenário pós-pandêmico, haver um alavancamento aí da economia. Então, vamos lá. Tudo começou com a PEC 45, de 2019, de iniciativa da Câmara dos Deputados, que visa substituir 5 tributos que já existem. Quais são eles? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, vai substituir 5 tributos, segundo a proposta, por um imposto, que é o chamado IBS, um imposto sobre bens e serviços. Aí existem várias discussões sobre a regressividade do IBS, principalmente no que se refere à tributação de bens e serviços, de não ser o ideal de uma reforma tributária, porque uma reforma que seja progressiva, que vise a capacidade contributiva, ela não deve privilegiar a tributação de bens e serviços, porque vai afetar o pobre, né? Então, assim, vamos usar uma linguagem simples, a gente não precisa usar juridiquês aqui para entender quem vai ser mais afetado com a aprovação de um IBS é quem mais consome bens e serviços. O setor de serviços vai ser altamente afetado, né? Então, é uma das principais críticas quanto à PEC 45. A PEC 45, ela visa uma alíquota uniforme do IBS, que será uma alíquota única para tributar as operações com bens e serviços que tenham como destino determinado estado ou município. E, além disso, é uma proposta que também prevê o IBS com crédito financeiro e tributação no local de destino, crédito imediato nas aquisições de bens destinados a ativo imobilizado, os investimentos, e a manutenção do tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, além de não haver previsão de incentivos fiscais. É isso que vai diferenciá-la da PEC 110 de 2019, que é uma proposta de iniciativa do Senado Federal. Na verdade, a PEC 110, ela tem como proposta substituir 9 tributos pelo IBS. Então, são eles IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID Combustíveis, o Salário Educação, o ICMS e o ISS municipal, pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços que eu mencionei. Nos moldes do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é muito adotado nos países desenvolvidos, principalmente nos países europeus. Nesse caso, segundo a proposta do Senado Federal, a alíquota do IBS vai variar de acordo com cada produto e cada serviço, mas deve ser a mesma em todo o território nacional. Aí, para complicar mais ainda esse imbróglio da reforma tributária, vem o governo federal em 2020 e lança o projeto de lei 3887, que é uma nova proposta que vai criar a CBS, não é IBS, tá, gente? O IBS é abordado nas PECs 45 e 110 de 2019. Em 2020, o ministro da Economia vem propor a contribuição sobre bens e serviços em substituição ao PIS, PASEP, a COFINS. Então, são aí tributos apenas federais que seriam extintos. A alíquota da CBS, segundo a proposta,
será de 12% para empresas em geral e de 5,9% para entidades financeiras como bancos, planos de saúde e seguradoras. As empresas optantes pelo regime do Simples Nacional seguirão com o tratamento tributário favorecido, mas o crédito transferido será baseado no valor efetivamente pago pelas empresas do Simples. A proposta do governo federal prevê o prazo de 6 meses a partir da publicação da lei. Mas, até o momento, nenhuma delas foi aprovada, todas estão em trâmite, tá? No Congresso e no Senado, na Câmara e no Senado. Então, quais são os objetivos dessa reforma fatiada? Eu costumo chamar de reforma fatiada porque não há uma reforma única. A gente não vê em nenhuma dessas reformas, dessas propostas de reforma, pontos cruciais de reestruturação do sistema tributário nacional. A gente tem regressividade imperando, a gente não consegue visualizar capacidade contributiva, a gente vê predominância de tributação sobre bens e serviços em detrimento de patrimônio e renda. Tudo isso como crítica a essas reformas fatiadas. Por outro lado, quando essas reformas elas foram propostas, o que se visava, né, no momento em que elas foram lançadas, é tornar o sistema tributário mais transparente, né? Isso é importantíssimo, até pela fala do Jean, que a gente ouviu há pouco, porque o cidadão brasileiro precisa saber pelo que está pagando. Quanto de tributo eu pago, por exemplo, num bem supérfluo? Quanto eu pago num bem essencial? O que é essencialidade? Um conceito indeterminado do direito tributário. Vamos lá, será que eu pago mais num relógio, num perfume, ou eu pago mais numa carne? Quanto que eu tenho pago de ICMS na carne que eu estou comprando, né? Então, assim, na gasolina, que está tão cara, quanto de ICMS eu tenho pago? Se de combustíveis, quais são os tributos incidentes sobre essas mercadorias? Será que o cidadão brasileiro sabe, né, que naquele preço final existem tributos embutidos? Então, essa transparência, teoricamente, é visada por essas propostas de reforma tributária. Mas cabe também ao cidadão fazer essa cobrança e aí acompanhar essas propostas que estão em trâmite no Congresso Nacional, para que efetivamente essa transparência ela seja implementada. Outro objetivo da reforma tributária é também a simplificação ao processo de arrecadação, porque hoje em dia, não só o empresário, né, essa questão da complexidade do sistema tributário é em geral. Então, a própria pessoa física, quando declara o seu imposto de renda, tem uma série de dúvidas, né? O imposto de renda é um imposto que é lançado via homologação, né? O lançamento é por homologação. Mas muita gente tem uma série de dúvidas quanto à declaração do imposto de renda. Eu costumo falar que sempre, quando chega virada de ano, né, já início do ano, em que as pessoas começam a falar sobre declaração de imposto de renda, vem uma série de dúvidas, uma série de pessoas vêm me perguntar como declarar o imposto de renda, mas por quê? Essas informações elas não são passadas adequadamente. Existe uma insegurança jurídica que ela é total, ela é nos amplos setores. Eu não falo apenas do complexo rol de tributos que nós temos que pagar, mas também da forma como eles são arrecadados. E esse processo de arrecadação, por ser complexo, por ser bastante difícil, dificultoso, tanto para o cidadão comum, né, que não tem muito acesso a essas informações, quanto também para outras pessoas que são mais privilegiadas, que estudaram, que têm, né, discernimento, que têm acesso à informação, não deixa de ser complexo também. Então, é preciso simplificar o sistema tributário nacional, e é essa, teoricamente, a proposta da reforma tributária. Mas será que essas reformas têm sido simplificadas da forma como têm sido apresentadas? Né? Então, assim,
Existe também uma expectativa de colaboração para a geração de novos negócios no Brasil, o que vai impactar diretamente nas taxas de emprego, que a gente sabe diminuiu muito, principalmente após o advento da Covid-19. Mas a gente sabe que isso é teoricamente, mas será que realmente vai simplificar? Será que vai desburocratizar? Será que o cidadão vai pagar menos impostos, consequentemente, menos tributos em geral? E aí é por isso que é importante que esses temas sejam debatidos na sociedade, para que nós, como cidadãos, não como advogada, não como advogados, não como estudantes de direito, mas como cidadãos interessados, porque isso nos interessa diretamente. A gente paga tributo, eu sempre digo, a nossa maior certeza é de que um dia iremos morrer, e aí já puxando o tema da palestra anterior, e que também teremos que pagar tributos. A obrigação tributária, ela é uma certeza que nós temos. Pagar tributo e morrer são duas certezas que nós temos em vida. Então, é preciso se planejar e é preciso se informar. Então, quais são os principais pontos dessa reforma? Nós temos as PECs que eu mencionei, o projeto de lei, e a questão do IBS e da CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que segue o modelo do IVA, dos países mais desenvolvidos, e é abordado nas PECs, tanto a 45 quanto a 110, né, um pouco com algumas diferenças, principalmente no que se refere à substituição de 5 impostos ou 9 impostos, seria então, um imposto federal ou seria um imposto estadual, a depender do caso. Mas tanto na PEC proposta pela Câmara quanto no Senado, a incidência do IBS é sobre todos os bens e serviços, incluindo locação de bens e exploração de bens e direitos tangíveis e intangíveis. E vale ressaltar também que, na normativa atual, essas operações não sofrem tributação de ICMS, nem de ISS, que é o Imposto sobre Serviços Municipal. Porém, as semelhanças das PECs vão parar por aí. A PEC 45, em relação ao IBS, vai ser considerado, o IBS, um tributo federal a ser instituído por uma lei complementar, e o IBS, na PEC da Câmara dos Deputados, vai unificar os 5 tributos, conforme eu mencionei. Com relação à determinação da alíquota dessa nova forma de tributação, a proposta é que aconteça da seguinte forma: cada ente federativo, o município, o estado ou federação, vai fixar uma parcela da alíquota total do IBS por meio de uma lei ordinária. Essas subalíquotas serão somadas e formarão uma alíquota única a ser aplicada sobre todos os bens e serviços, e assim é criada a chamada alíquota de referência, que será aplicada sobre a base de cálculo do imposto sobre bens e serviços, substituindo as cobranças dos impostos citados. Dessa forma, vai haver uma mesma alíquota para bens e serviços que forem destinados a um determinado município ou estado. Porém, a tributação não será a mesma para todos os locais, visto que cada ente federativo poderá fixar a sua alíquota própria. Também são elas que darão o destino do IBS, da PEC 45, de cada participante. Para essa finalidade, serão fixados pontos percentuais denominados alíquotas singulares. A somatória dessas alíquotas singulares vai representar o valor a ser destinado para os recursos voltados para a saúde, seguro-desemprego e o BNDES, dentre outros. Já na PEC 110, nós temos a substituição de 9 tributos e a alíquota a ser cobrada referente ao IBS será fixada por meio de uma lei complementar definindo uma alíquota padrão. No entanto, há a possibilidade de fixação de alíquotas diferenciadas para determinados bens e serviços, ou seja, ela pode diferir de acordo com o que está sendo taxado, porém, sua aplicação é uniforme em todo o Brasil, e essa é a principal diferença. Com relação à concessão de incentivos fiscais, essa PEC prevê benefícios destinados às operações de alimentos, medicamentos, transporte público, bens do ativo imobilizado, saneamento básico e educação profissional, infantil, ensino fundamental, médio e superior. A partir da arrecadação do IBS na PEC do Senado, determina a divisão entre municípios, estados e federação de acordo com percentuais previstos para cada ente federativo na Constituição sobre a receita bruta do novo imposto. Quanto à destinação, essa é definida com base na aplicação dos percentuais definidos sobre a arrecadação
quanto à entrega de recursos diretos voltados para fundos constitucionais, seguro-desemprego, saúde, dentre outros. E é basicamente isso que as PECs vêm trazer. A diferença para o projeto de lei 3887 é que, mas, de uma forma mais simplificada, o que eu tenho a dizer e contribuir é que essas reformas não são reformas, elas são apenas algumas mudanças estratégicas de iniciativa da Câmara, do Senado, do governo federal, mas que não visam uma reestruturação efetiva do sistema tributário nacional, que vai impactar diretamente numa diminuição da carga tributária, que vai refletir diretamente na simplificação, na transparência, né, na desburocratização. Não vejo muito dessa forma. E, diante do cenário de que nós não temos uma reforma tributária efetiva no Brasil, desde o advento do nosso Código Tributário Nacional em 1966, é de extrema urgência que se faça uma reforma nesses pontos específicos que eu tratei no início da explanação, porque, de fato, essas modificações elas não vêm a ajudar principalmente quem mais precisa, que são aqueles que têm menor renda no Brasil, ok? Então, essa é a minha contribuição quanto a essas propostas, as PECs, ao projeto de lei também de iniciativa do governo federal. E, para mim, essas serão, além das 17 mini-reformas que nós já vivenciamos no Brasil, mais 3 mini-reformas que não irão impactar positivamente no complexo e burocrático sistema tributário nacional. E a gente tem aí várias críticas a fazer, vários problemas a enfrentar, alta carga tributária, uma ineficiente contraprestação ao contribuinte, que foi bem falada pela debatedora anterior, quando falava da tributação na França, né? Nós não temos uma contraprestação do poder público quanto a serviços públicos essenciais, e isso tem que ser verificado, de que forma essa contraprestação deve ser feita numa reforma tributária. Nós temos muita sonegação, que é reflexo desse complexo sistema tributário, que vai também fazer com que muitas pessoas acabem sonegando, não só pela alta carga tributária que nós temos, mas também por dificuldade em declarar e estar em dia com a lei tributária. E a guerra fiscal, que também é outro dilema e outro problema que enfrentamos aí entre os estados da Federação Brasileira. A gente espera que depois da pandemia, né, passado todo esse sufoco que nós temos vivenciado com a Covid-19, em que o Brasil vai precisar, já precisa se reerguer economicamente, que se fale efetivamente numa reforma estrutural tributária e que o Executivo e o Legislativo estejam comprometidos a implementar essa reforma que seja justa, que seja isonômica, que atenda à capacidade contributiva e que vá atrair investidores, além de desonerar os setores mais necessitados no Brasil. Eu acredito que o professor Rafael Figueiredo tenha também, já para não me alongar muito, algumas contribuições a fazer, tenho certeza, a respeito também de outras PECs que estão aí em vigência. Falamos da reforma do imposto de renda, da PEC dos precatórios. Realmente é um tema bastante complexo, eu tento aqui ao máximo simplificar, mas algo que não é simples, né? O nosso sistema ele é realmente complexo, as reformas, portanto, também não tendem a ser simples, e sim complexas, porque visam justamente aí reformular de alguma forma esse imbróglio que é o nosso sistema tributário nacional. Fico à disposição para perguntas, para demais esclarecimentos, e passo a palavra para o professor e amigo Rafael Figueiredo. Gente, antes de eu começar a falar até da reforma do IR, eu queria fazer uma ponderação. Ficou claro aí, tanto na fala da Ingrid, que brilhantemente esmiuçou detalhe por detalhe das propostas, das PECs,
como também na fala da Marina, que é o seguinte: reforma tributária, a impressão que tem é que vai vir para aumentar tributo. Ninguém acredita de que vai vir reforma para reduzir tributação. O descrédito é geral, todo mundo tem essa impressão. E por que que isso acontece? A gente existe, hoje no país, o Brasil vive uma federação, União, Estados e Municípios. Os tributos, eles são, digamos assim, a gente poder classificá-los em categorias, seriam 4 grandes categorias, certo? Tributo sobre patrimônio, você vai ter IPTU, IPVA, o TBI, né, quando você, o TBI, o ITIV, dependendo do município, quando você vender um imóvel, e o TCMD, que a Marina bem expôs aí brilhantemente na questão da doação ou causa-morte, ou seja, aquele patrimônio que está estático, você tem que pagar esses tributos, ou quando você vai transferir, se paga também. Aí tem os tributos sobre renda, imposto em renda, contribuição social sobre lucro, ou imposto em renda pessoa jurídica ou física, né? Os tributos sobre consumo, que é o que é mais pesado nesse país, que são 5, PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS. E os tributos sobre folha de pagamento, né? INSS, contribuições previdenciárias. Nessa confusão toda aí, por que cargas d'água, não sei, desde sempre o Brasil foca a tributação quase que toda em cima do consumo, que é a parte mais regressiva, a parte mais perversa, a parte que vai bater lá no seu José e Dona Maria, como o mestre Jean bem observou. Não vai bater no rico. Porque, é regressivo. Dentro do seu, eu comprei uma garrafa de água, ali daquela garrafa de água, 10% do valor dela, 30% do valor dela, não sei, é tributação sobre o consumo embutida. A pessoa que ganha um salário mínimo pagou o mesmo tributo que a pessoa que ganha 10 milhões de reais por mês, por exemplo. Então, é completamente regressivo o sistema, porque há um foco na tributação do consumo. Esse é o maior problema do sistema tributário nacional. As PECs que a professora Ingrid brilhantemente observou aí, não tentam corrigir isso. Não buscam corrigir isso. Eles, porque é, digamos, uma casa de marimbondo. Aí eu vou usar de uma metáfora que eu aprendi com o professor Paulo de Barros Carvalho, que ele falou: Rafael, sabe por que não funciona a reforma tributária no Brasil? Vocês estão aí discutindo isso? Eu já estudo isso há mais de 50 anos e sempre falo, não vai funcionar nunca. Porque para discutir uma reforma tributária no Brasil é como se você chegasse numa mesa e fizesse o seguinte: na cabeceira senta a União. A União senta ali para discutir. No lado direito, sentam os 27 estados. Do lado esquerdo, sentam os 5 mil e tantos municípios. E lá na outra cabeceira, longeão, senta o contribuinte. Quem é que vai acabar pagando a conta? Certo? E é por isso que é lugar. É por isso que a gente não tem um avanço. Porque quando você vai mexer em tributação no consumo, além de ser 5 tributos que eu falei, esses 5 tributos são pagos para 3 entes distintos. Você paga o ISS para o município, o ICMS para o Estado, o IPI e o PIS/COFINS para a União. É uma bagunça geral. Então, pequenas mudanças numa legislação de ISS, por exemplo, como se mudou recentemente, é algo até justo, de que a administradora de cartão de crédito pagava ISS só para a sede dela, mas só que ela atuava no Brasil inteiro. Mudou-se a lei para que ela tenha que pagar ISS para cada município onde estiver o cliente final dela, né? O cara que está passando a cartão ali na maquininha. Pô, é justo? É. Pô, eu acho legal distribuir a arrecadação de ISS em todos os municípios. Só que isso atraiu para as administradoras de cartão de crédito, as instituições financeiras, um custo extra, que é o que a gente fala de custo Brasil, que não é o custo do tributo. Além do tributo ser bem pesado, a gente tem um custo muito alto, que é o tempo que se gasta para apurar o tributo. As horas técnicas, o quanto você tem que pagar para assessores contábeis, para ter uma contabilidade interna, uma contabilidade terceirizada, só para apurar, só para saber quanto tem que pagar. Então, nessa mudança aí, por exemplo, aí, não mudou nada do que tinha que pagar, continuava pagando o percentual ali de 5% no máximo de ISS. Mas mudou muito o custo que ele tem de analisar 5 mil e tantos municípios, 5 mil e tantas legislações diferentes, 5 mil e tantas apurações diferentes. Certo? Então, essa PEC 45 e essa PEC 110, elas tinham esta bandeira. Olha, eu não vou mexer na tributação, eu vou agrupar os tributos, todos eles. A PEC 45 agrupava esses 5 do consumo em um só, no IBS. A PEC 110, como a Ingrid me observou, ia um pouquinho além, falava ali de OF, de CID, de salário e educação, tentava trazer mais outros para dentro disso, certo? Mas elas tinham muita similaridade, e os autores dela, né? A PEC 45 vem lá do CCIF, o Centro de Cidadania Fiscal, lá do professor Ico Santi, que é quem encabeça os estudos, e a PEC 110 é do deputado Luiz Carlos Rauli, que já discutiu isso há algum tempo, eles já conseguiam se entender, porque eles viam muito mais similaridade entre aspectos do que divergências. Eles estavam ali, e eram algo que uns estudos que vinham sendo feitos há alguns anos. Então,
Aquilo ali, por mais que eu não concordasse com muita coisa, eu não concordo, por exemplo, na PEC 45, na revogação, na extinção dos benefícios fiscais, porque os benefícios fiscais, eles são interessantes para estados como o nosso, da Bahia, estados periféricos, que não estão ali no eixo do sul e sudeste, atraírem investimentos. E esse pessoal da PEC 45 vinha com uma conversa muito boa para eles, mas muito ruim para a gente, de que cada estado tem que seguir a sua vocação, não tem que ficar dando incentivo fiscal para atrair investimento de indústria. Se não tem vocação para indústria, não tem que ter indústria. Aí eu, rapaz, isso é muito legal, muito bonito de se escrever, mas qual é a vocação de alguns estados? Eu não sei, pode ter estado que pode não ter vocação nenhuma. Aqui na Bahia, qual seria a vocação? Só turismo? Então a gente teria que se virar aqui para os investimentos só turismo, não ia ter indústria mais aqui. É assim, sabe, nos estados que nem turismo tem, faria o quê? Então, essa extinção de benefícios fiscais poderia acabar prejudicar muito as desigualdades regionais que já existem no Brasil. Esse é talvez o maior crítica que eu tinha para a 45. Tem outras, que a alíquota desse IBS era muito alta, ia gerar aumento de carga. Seria reduzir talvez a carga para a indústria, mas aumentar absurdamente para o serviço. Essas PECs vinham sendo discutidas, vinham sendo tentativas de amadurecimento delas. Ajusta aqui, ajusta ali, aí tem interesse de Estado, interesse de município. Isso estava tentando ser, digamos assim, contornado. Não era fácil mesmo, mas estava tentando ser contornado. Depois de um tempo disso, de alguns anos já dessas PECs, me veio, no ano passado, essa proposta da CBS, que eu considero horripilante, certo? A proposta da CBS, ela tentou fazer o que pela metade o que a proposta do 45 fazia, sendo que com a intenção de simplificar só o PIS/COFINS, transformar PIS/COFINS em CBS, não mexer em nada do Estado, não mexer em nada do município, ou seja, não vou me meter nesse negócio aí, vou deixar para lá. Só que trazia um aumento de carga, previa um aumento de carga absurdo do PIS/COFINS, entendeu? Principalmente também do setor de serviço. Parece que o setor de serviço realmente não tem nenhuma moral aí na história aí, e é quem bastante emprega no país, né? Então, é isso que a gente fala muito de... o descrédito é muito por isso, porque todas essas propostas, quando você bota quando você faz estimativas, assusta muitos prestadores de serviço, assusta as médias e pequenas empresas, porque todas elas livram, vou manter a galera do Simples, mas só que tem muita pequena empresa que não pode estar no Simples, tem muita pequena empresa que acabou de sair do Simples, e aí você fica assim um negócio de, saiu do Simples, vai para uma tributação muito alta, acaba estimulando o quê? O cara não quer crescer, porque o Simples tem um limite lá de faturamento. Ou então fazer estratégias extremamente incorretas, que é uma sonegação fiscal mesmo, de sair rateando, dividindo a empresa em várias outras para poder estar dentro do teto do Simples, continuar no Simples. Isso é consequências, porque o cidadão ele tem o seguinte, ele vai tentar, de alguma forma, a fugir do aumento de carga, certo? E aí, às vezes, essa forma nem sempre vai ser legal. É bom buscar sempre um profissional mais avalizado para você não sair fazendo aventuras e acabar saindo mais caro do que a emenda sai pior do que o soneto, né? Sai mais caro do que o aumento de carga no eventual atuação fiscal. Era esses os comentários que eu queria falar sobre as PECs e a proposta da CBS, que a Ingrid brilhantemente expôs. Eu fico à disposição e depois eu falo para vocês aí um pouquinho do que é essa reforma do IR aí, da PL 2337, certo? Vou passar a palavra, porque acho que eu já falei demais. Professor Rafael e professora Ingrid, mais uma vez, muito obrigada pelas ponderações de vocês. É sempre excelente vocês falar, né? Mas sou suspeita, mas acredito que todo mundo tenha gostado muito das contribuições. Foi bom você ter tocado no assunto da questão do IR, porque uma das minhas perguntas, seria a primeira, é justamente em relação a essa temática. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de acessar o material que está sendo distribuído pela própria Receita, é uma espécie de cartilha, tá? Já viu, professor Rafael, a cartilha? Professora Ingrid? Não, essa cartilha não. Infelizmente já. Tá? Eles fizeram um material, né, de divulgação da reforma tributária. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Compartilha com a gente, Ivan, se você puder. Isso que eu vou fazer. Vou compartilhar a tela. Só um minuto. Deixa eu baixar aqui, porque eu coloquei salvo no meu Drive. Vou compartilhar a tela, mas só para vocês entenderem, gente, a cartilha, ela foi feita, né?
Existe um certo distorção nessas discussões, que é querer dizer que isso aí é só para tributar rico. Não é bem assim, certo? Mas está se usando muito dessa estratégia para defender essa reforma aí. Reparem só, tá? Esse é o material que está sendo divulgado, né, pelo governo, tá? Lembrando, mais uma vez, eu falo sempre em todas as aulas, eu não estou aqui fazendo críticas a governo, a nada, tá? Isso é uma pontuação do ponto de vista acadêmico, tá, gente? Mas olha só, nós temos esse material, tá? Está sendo distribuído, reforma tributária, mudar é preciso, cuidando de quem mais precisa, ok, já temos o slogan, né? E aqui a gente tem o que muda para as pessoas físicas. Em breve, resumo, tá? O governo hoje está vendendo a ideia de que a reforma vai reajustar, né, a faixa de isenção do imposto de renda e que, em tese, iria desonerar, né, quem menos recebe. Então, eles colocaram aqui uma comparação de como funciona atualmente, né, as faixas e a nova faixa, né? E aqui, né, não menos atrativo, coloca um aviso bem grande, né? Mesmo quem ganha mais que o limite de isenção vai pagar menos imposto. E aí ele colocou aqui, né, uma comparação da sua renda, como é hoje, como vai ficar e quanto você vai ter redução de imposto de renda. Vejam aqui, ó. Nessa faixa de 2.000, 2.500, ele colocou aqui que você vai ter uma redução de 100%, né? 3.000, uma redução de 60%. Então, uma pessoa, gente, que é a realidade hoje da nossa população que não tem um conhecimento suficiente, ela vai olhar isso aqui e vai pensar, poxa, vai ser muito boa essa reforma tributária, vou me beneficiar, tá? Estamos falando, né, de pessoas leigas, que é a maior parte da nossa população. A cartilha, ela segue, né, falando sobre a questão da atualização do valor dos imóveis, né, explicando, e, enfim, chega nos empresários, né? E aí, gente, o próprio material, ele fala, né, que com a reforma, né, a arrecadação vai ser mais leve, né, para os empresários, mas, em sentido diametralmente oposto, ele fala que vai aproximar a realidade brasileira da média do que é cobrado pelos países da OCDE, né? Que é uma organização internacional, né, de comércio e desenvolvimento econômico, né? Gente, e aí já passamos por outro aspecto, né, que é a imagem hoje que o Brasil tem perante os organismos internacionais, que eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, tá? Mas olha o que esse material fala, gente. Menos imposto permite mais investimentos e geração de empregos. E aí ele fala, Simples e MEI estão mantidos sem alterações. Gente, um material esse material está circulando amplamente, tá? Foi elaborado pelo nosso governo, e aí eu queria começar pelo professor Rafael. Faça suas ponderações sobre isso. E que a professora Ingrid trouxesse também de que forma isso vai impactar o conhecimento da nossa população em relação aos reflexos que essa reforma vai gerar. Eu confesso que eu fiquei embasbacada. Eu vou aí um pouco do que eu falei um pouco tempo atrás, que se aproveita muito da complexidade do sistema tributário para se vender soluções assim simplórias e passar mensagens dessas completa, assim, isso aí é o que eu mais abomino hoje em dia, que não é que seja mentira, mas é meia verdade. E quando se trabalha na meia verdade, quando trabalha com informações superficiais, aí que é o pior, porque o cara não está falando uma mentira, mas não está contando a história toda, entendeu? E é nisso aí que funciona, quando a gente vê aí a desinformação, que é regra hoje, é muito por conta disso. O pessoal não quer enfrentar a questão com um mínimo de seriedade ou de profundidade. Basta uma meia-verdade, certo? Vamos aí falar desses 3 pontos aí que ele falou e eu já vou aí tentar contextualizar o que é essa reforma do IR, esse PL 2337. Primeiro aí que ele falou, que a professora Vanessa bem mostrou, é a questão das faixas. Professor, se você me permite, eu posso jogar aqui só uma tabelinha para o pessoal identificar o que era ou como vai ficar? Claro, deixa eu ver, eu vou transferir você para anfitriã, Isso. tá?
E aí, depois você... Porque, assim, o imposto de renda, ele é um tributo progressivo, certo? Isso é uma determinação da Constituição Federal. Ela determina lá que o imposto de renda seja um imposto progressivo, ou seja, quem recebe mais tem que pagar mais. Uma alíquota que vai aumentando em razão junto com o que aumenta de renda. O que é renda? Renda é rendimento, salário que a galera recebe todo mês, tá? Já está passando para vocês? Já. Acho que já, né? Já. Hoje essa aí é a tabela atual, tá? Quem ganha hoje até R$ 1.903 por mês não paga nada de imposto. Quem ganha disso até 2.800 vai para 7,5 e vai aumentando. O teto é acima de 4.600, todo mundo paga 27,5, certo? O que ele está tentando, o que essa proposta sugere é atualizar as faixas. Essa faixa total de isenção seria até 2.500, certo? O que acontece? Isso daí, essa faixa, essa tabela de alíquotas, desculpa, essa tabela de faixa de valores, né? Alíquota em razão da faixa de valores, ela deveria ser obrigatoriamente todo ano reajustada por conta da inflação, porque senão a inflação come seu imposto, ou come seu rendimento. Porque indiretamente é aumento de tributo. Se hoje eu era isento até 1.900 e 1.900 daqui a um ano não vale mais o que valia hoje, eu teria que reajustar a inflação, foi 10%, eu teria que aumentar de 1.900 mais 10%, porque senão está aumentando o imposto, certo? E assim, isso já está defasado, sem atualização, isso aí, desde 2015. São 6 anos aí sem atualização. Essa tabela foi instituída em 95. De 95 para cá, se a gente pegar o acumulado todo da inflação, essa faixa de isenção deveria ser R$ 4.000. 4.000 e alguns quebrados, certo? Por conta até disso, que o presidente Bolsonaro, na época que era candidato à presidência, ele falava que iria pegar essa faixa de isenção e jogar 5.000. Só que era uma bravata eleitoral que ele viu depois que não conseguia implementar. E aí veio essa ideia de colocar 2.500. É muito válido isso daí. Legal, ótimo. Poderia ser bem mais. Deveria ser bem mais, certo? Deveria ser pelo menos até uns 4.000 para a gente recompor a inflação do período. Isso daí não precisa de reforma, isso não é nada, isso é um mero ajuste na lei, isso na verdade já devia ter sido feito há muito tempo, certo? Então, vender isso como um benefício e tudo mais é algo que o contribuinte já tinha direito. Tinha até contribuinte que ia para a justiça pleitear isso por conta desse aumento de imposto indireto, por conta da ausência de atualização dessas faixas de valores. Vou fechar isso aqui só para a gente ir para o próximo ponto. Pronto. Então, essa atualização, ela é bem-vinda. Essa mudança, ela é bem-vinda. E poderia ser até mais, se até tímida. Para mim, teria que ser até mais. Claro que tem consequências de perda de arrecadação. E sempre que a gente for falar de mudança, de redução de carga tributária, tem um problema, um empecilho, que é você tem que reduzir os custos do Estado. Não dá para diminuir receita. O Estado brasileiro, ele é custeado mais de 80% pelas receitas de tributo, seja a União, os estados ou municípios, certo? Então, sem tributo não funciona, certo? O Estado precisa de tributo. Se você estudar em direito financeiro, você vai ver lá 2 fontes de receita. A receita originária, que é a receita gerada ali pelo próprio patrimônio que o poder público tem, um imóvel que ele aluga, alguma coisa que ele explora, alguma atividade econômica que ele explora, uma empresa pública, alguma coisa. Essas daí representam um máximo, estourando os 20% do orçamento, e as receitas derivadas, que é o quê? O poder público indo no bolso ali do patrimônio dos seus cidadãos, porque precisa de recursos para funcionar, certo? E essa receita derivada, a principal dela é o tributo. E esse tributo aí, sem ele, não funciona. Então, quando se fala em redução de carga, precisa vir acompanhado de redução de custo. Aí que tem, né, discussões de reforma administrativa e tudo mais. Guardem isso, porque muita gente até fala que antes de ter uma reforma tributária era preciso primeiro discutir a reforma administrativa. E essa que está aí, essa reforma administrativa que está aí, ela não traz diminuição de custos do Estado, porque ela não mexe no alto escalão. Ela não mexe nos servidores públicos que mais ganham, nos juízes, nos desembargadores, no pessoal de funcionalismo público que ganha lá valores astronômicos, certo? Gente que tira por mês até 100 mil, 200 mil reais. Esse daí ela não mexe. Ela mexe no cara que ganha pouco, certo? Não vai mudar nada para fim de custo, praticamente. Então, feito esse parênteses sobre a atualização da faixa, eu queria falar também da questão. Eu vou deixar para falar do imóvel depois, que o imóvel eu achei legal. Foi a melhor parte dessa proposta, dessa atualização de imóvel. Vou deixar para falar depois que ela está solta nisso aí, ela isolada. Aí vem a questão do seguinte: ele atualiza a faixa. Nesse material, ele não falou uma coisa que a proposta faz, que é a tributação dos
lucros, certo? E ele só fala da redução da tributação da pessoa jurídica, certo? De que hoje é 34 para 26. Como é que funciona isso hoje? Hoje, lucro de uma pessoa jurídica, que ele pode ser apurado no forma do lucro real ou de uma forma estimada, que é o lucro presumido, depois que você identifica o lucro, você aplica ali uma alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica de 15%. Se esse lucro for maior do que 20 mil por mês, tem mais 10% de adicional. Ele já botou como se fosse 25, né? Ele já botou ali já somado, porque quase todo mundo chega nesse adicional. E espera-se que chegue mesmo, como é que todo mundo tenha mais de 20 mil reais de lucro por mês. E, além disso, se paga uma alíquota de ICSL de 9%. Ou seja, somado dá, em média, 34% do que a empresa recebe de lucro, ela tem que pagar para a União. Ok? Desses 34%, uma vez tributado, o lucro que ela teve após a tributação, ela consegue distribuir para os seus sócios de forma isenta hoje na legislação, porque desde 95 vige uma isenção de distribuição de lucros. Então, quando você tira o lucro para o sócio, ele sai isento, o sócio não paga nada. E aí que vem muito da meia-verdade que eu falei, certo? O pessoal fala, não, mas sócio de empresa é só gente rica, então vamos tributar os ricos, isso aí está fazendo uma progressividade do sistema, está só... Não é bem assim, certo? Nem todo mundo que tem empresa é rico, tem gente que tem empresa que não é. E aí eles tentaram atender esse pessoal empresário, digamos, de menores poder potencial aquisitivo, não aplicando essa distribuição para empresas do Simples. O Simples continua isento lá, desde que distribui até um limite de 20 mil por mês, alguma coisa assim, certo? Tá, já atendeu uma galera. Só que tem uma outra galera que, mesmo não estando no Simples, também não é rico para ficar pagando. E um outro problema que ninguém fala, que é o seguinte, o empresário não é burro. O empresário, ele não vai diminuir, ele não vai arcar com esse aumento de tributação sem repassar isso por preço, certo? Então, a conta do empresário hoje é a seguinte, ele sabe que a empresa dele é tributada na renda em 34%, fora as outras tributações, né, de consumo que essa proposta não mexe, quem está mexendo são as outras. Na renda, ele é tributado 34%. Todo o lucro dele é 34%. Depois, ele passa isso para o bolso dele sem pagar nada na pessoa física. Com a mudança, o que é que se prevê? Quando ele for para passar a pessoa física, ele vai aumentar, ele vai tributar em 15%, tá bem? Revogar a isenção de distribuição de lucros e passar a tributar a distribuição de lucros em alíquota definitiva de 15%. Não vai ter progressividade, não vai ter nada. Toda a distribuição de lucros, 15%. E aí vai reduzir o que era 34% para 26%. Só que a conta não é essa. A conta é a seguinte, o cara vai fazer, antes eu pagava 34%. Agora eu vou pagar 26 mais 15, ou seja, eu vou sair de 34 para 41. Certo? Aumentou, meu irmão. Eu vou aumentar o preço. Senão eu não vou ter resultado. Senão eu que vou estar, o empresário está pensando assim, eu vou ter menos resultado, então eu vou embutir isso no preço, eu vou começar a aumentar o preço aqui para recuperar essa perda que eu tive. Isso vai influenciar no bolso de todo mundo, sabe? Isso não influencia só no empresário. É muito inocente achar que o empresário não vai querer repassar isso nos preços dos serviços dos produtos que ele vende, certo? Então, quando se fala em isenção de distribuição de lucro, pode parecer que só está afetando os ricos, mas não é. Acaba afetando todo mundo, certo? Porque a tendência é sempre que isso seja repassado nos preços de bens e serviços. A tributação da distribuição de lucros é algo que tem que ser feito? Eu acho que até sim, certo? Eu acho que realmente o caminho talvez seja tributar a distribuição de lucros. Mas vamos fazer uma redução na tributação da PJ proporcional, certo? Pelo menos também, se aumentou em 15%, que era zero, reduz 15% lá. Ele reduziu só 9%, certo? Então aumentou 7%. E quando você vai para lucro presumido, esse aumento é maior ainda. Porque o lucro presumido ele é tributado numa estimativa do que seja lucro. Assim, considera-se o seguinte, de cada R$100 que uma empresa prestadora de serviço recebe, se estima a legislação, se ela for aplicante do lucro presumido, que R$32 é lucro. Só que, de fato, acaba sendo bem mais. Então, na hora que vai distribuir o lucro para o sócio, não distribui só esses 32, distribui bem mais que 32. Então, vai tributar na pessoa física muito mais do que se oferecer a tributação na pessoa jurídica. E aí, além de ser essa diferença de 15 para 9, de 6%, vai para muito mais de 6%. Então, o aumento de carga para quem é lucro presumido é muito grande. E lucro presumido é quase todos os prestadores de serviço.
mais uma vez, o setor de serviço, o setor mais afetado, certo? O setor que emprega bastante, um setor que movimenta a economia e que seria extremamente atingido por uma proposta de lei nesse sentido, nesses patamares aí, certo? Isso foi aprovado já, essa reforma, esse PL, desculpe, é uma reforma não constitucional, mas uma reforma infraconstitucional. O PL foi aprovado na Câmara, está no Senado. No Senado, o relator é um senador baiano, até o Júnior Coronel, que é bem contra isso. Então, está travancando, está colocando dificuldade, a gente não sabe como é que vai vir do Senado sobre este tema. Mas se espera que seja discutido com mais seriedade, com mais profundidade e, com mais honestidade. Não um panfleto desse que eu acho que é completamente... ele dificulta a comunicação, porque ele só fala o que interessa a ele, e fala as minhas verdades, entendeu? Não fala, não toca no que... vira uma propaganda política isso aí, entendeu? E aí o discurso... se a gente for discutir tributário, a professora Vanessa mesmo observou, não estou fazendo aqui crítica ou defesa de governo A ou governo B, mas as questões tributárias, elas precisam ser analisadas do ponto de vista minimamente técnico, certo? Não vou exigir que todo mundo discuta com a profundidade técnica de um especialista, mas vamos ter um mínimo de honestidade e seriedade quando for debater os temas, para não ficar inebriado por discurso político. Senão a gente fica aqui emprenhado pelos ouvidos de um partido A ou B, de uma posição partidária, posição política de A ou B, de C, e não para analisar de forma honesta e sincera o que está sendo posto aí para ser discutido pela população. Isso, eu acho que a maior desafio nosso enquanto tributarista no país hoje é tentar trazer de forma mais acessível para as pessoas essas informações, para que as pessoas consigam entender, consigam formar a opinião própria. Claro, ninguém vai conseguir, de uma noite para o dia, ser especialista em tributário, mas tem que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de educação fiscal, saber o que é os tributos, saber para que eles servem, saber, porque assim, dentro todas essas propostas, a gente que defende, não pode ter tributo nenhum, zera todos os tributos. Imposto único, bota um tributo lá, ínfimo, só e acabou. Mas não E o reflexo disso, né? Inclusive, professor, já aproveitando aqui, fazendo um adendo ao que você estava falando, isso muito me preocupa, porque esse material ele vai chegar nas mãos justamente de um público que não tem condição de contratar uma opinião especializada, né? Eu particularmente, né, tenho um recorte de atuação de um público X que hoje já tem estrutura financeira para contratar um especialista, mas essa não é a realidade das pessoas. Isso muito me preocupa, muito. Eu achei, assim, de uma irresponsabilidade gigantesca. Concordo contigo. E, na verdade... Desculpa, concordo plenamente com o Rafael quando ele diz sobre as questões políticas, né, as discussões políticas que muitas vezes sobrepõem as discussões técnicas. E o professor Edivaldo brilhantemente dizia: ciência se faz com verdade e não com vaidade. Então, a gente precisa de verdade, a gente precisa de honestidade vindo do poder público, que passe transparência do que vem a ser essa reforma. E não... Essa cartilha, para mim, é realmente querer enganar a população de que a reforma tributária vai se dar somente para benefício de todos. Então, realmente, a gente precisa estar alerta a tudo isso. Claro que, como a Vanessa falou, não é todo mundo que pode contratar um especialista para estar por dentro de uma reforma tributária, mas a busca por informação verídica, por informação confiável, tem que existir, sobretudo em tempos de tantas fake news, de tantos humores inflamados, de tantas discussões políticas. A gente precisa ter discussões técnicas, acadêmicas, né, com pessoas comprometidas com o direito na sua ciência, na realidade das coisas, e não partido A, partido B, vendendo uma ideia X, vendendo uma ideia Y, fake news aí à torta e à direita, e a gente parte de um cenário de insegurança, porque eu acho que esse é o sentimento do cidadão, uma total insegurança jurídica, não sabe se a reforma vem, não sabe nem o que é que vem a ser uma reforma,
Será que é benéfico? Será que é maléfico? Então, assim, essa busca também tem que partir do próprio cidadão, né? Assim, esse discernimento. Eu sei que é muito difícil. Para quem não consegue nem ter o acesso ao ensino superior no Brasil, é muito difícil. Mas a gente também, como acadêmicos, como profissionais do direito, temos essa missão, né, de estar difundindo esses conhecimentos aqui. E eu acho que é isso que enriquece ainda mais esses espaços. Não só debater a reforma em si, mas o reflexo disso na sociedade, o papel do cidadão frente a essas reformas. Perfeito, Ingrid, é exatamente isso. Eu já aproveito aqui para lançar uma pergunta ao professor Rafael, que foi feita aqui no nosso chat. O aluno Moisés. Moisés, queria te agradecer primeiro pela intervenção. Moisés sempre é um aluno que se mostrou muito curioso, né? Isso me encanta na academia, né? Acredito que é os dois professores aqui também. Ele perguntou, para o professor Rafael, qual seria a forma mais justa de arrecadação tributária entre ricos e pobres? Moisés, muito obrigado pela pergunta. Parabéns aí pela provocação. Eu acho que esse é o maior questionamento que a gente tem que fazer mesmo quando for falar em mudança de sistema tributário. Se quiser fazer com honestidade, se quiser fazer com seriedade, como o professor Ingrid falou, mencionando aí um professor que a gente tem o maior carinho e admiração. Assim, o professor Erivaldo é uma pessoa assim, não dá para definir ele aqui, eu teria que passar uns 30 minutos elogiando, porque é impressionante o quanto que ele passa para a gente de gostar de estudar, de gostar de acreditar no estudo de direito tributário, né? Olha, eu te responderia isso aí, Moisés, da seguinte forma. Eu acho que existe na Constituição nossa mecanismos para isso. Um deles eu mencionei agora há pouco, que é a progressividade do imposto de renda. Agora nós temos que fazer uma progressividade certa. Certa não, mas eficaz, adequada. Não uma progressividade para inglês ver, que é a que tem hoje. Como eu mostrei para vocês hoje, se o camarada ganha 5 mil reais por mês, ou se ele ganha 50 milhões de reais por mês, ele paga o mesmo alíquota de tributo, que é 27,5%. Certo? Então, isso realmente não tem nenhuma progressividade como está. Você joga a progressividade, bota numa tábua, numa vala comum, pessoas que são totalmente diferentes, entendeu? As tabelas, as faixas, elas só funcionam bem no iniciozinho. Aí vai se atualizar agora, o que é hoje 5 mil, vai lá para 7 mil, sei lá. Mas ainda é pouco, entendeu? E aí isso está interligado diretamente, umbilicalmente, com a questão da distribuição de lucros. Por quê? Porque essa galera que eu dei exemplo de ganhar 50 milhões por mês, ela não ganha salário. Ela ganha lucro, certo? Ela é sócio de empresa que ganha lucro. Então, tributar a distribuição de lucros, eu acho legal. Não acho ruim, não. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Agora, desde que venha acompanhado com a redução de tributação da pessoa jurídica, para que não haja um aumento muito pesado. A implementação de outras faixas de alíquota já existiu no Brasil, até 35% de imposto de renda, certo? A gente pode trabalhar uma melhor distribuição dessas faixas de alíquotas, até alíquotas mais altas, até para quem ganha muito. Quando você fala isso, sabe quem bota a bola na cabeça e arranca os cabelos? É o pessoal do funcionalismo público que tira 100 mil por mês. E essa galera morre de medo de aumentar a alíquota, porque eles pagam 27,5, poderia ir para 35, poderia ir para 40, alguma coisa assim. Países na Europa, a Marina falou da questão do TCMD, que também tributam aí imposto de renda da pessoa física em patamar de 35%, 40%, 45%. Então, o grande lance é que realmente lá o serviço público, o que o poder público oferece à população é muito melhor que aqui. Mas se a gente for entrar por aí, eu acho que não ia conseguir muito resolver, porque se não fosse aí eu vou acabar dando argumento a quem diz que não é para pagar nada. O problema todo é que se eu não pagar nada, o que tem hoje, que já é ruim, vai ficar pior ainda. Então não dá, certo? Então tem que tentar chegar no meio termo aí. Outra possibilidade de a gente conseguir ajustar essa questão de pobres e ricos, de ter uma tributação mais justa, é reduzir substancialmente a tributação sobre o consumo, certo? A tributação sobre o consumo ela precisa ser reduzida, porque é ela que mais pesa, ela é a que pesa mesmo no bolso do pobre. O pobre não vai pagar imposto de renda, porque o pobre está ali, ó, os caras ganham um salário mínimo hoje, já está na faixa de isenção, não precisa pagar nada, certo? Então, se for para 2.500, até quem ganha 2 salários mínimos vai continuar sem pagar nada de imposto de renda. Então, o que pesa no pobre não é imposto de renda. O que pesa no pobre é tributação sobre o consumo. E aí essa pesa de forma bem perversa, porque pesa no pobre e não pesa no rico, porque proporcionalmente é muito maior que o pobre paga embutido ali no preço dos produtos, que aquilo ali leva quase que
ele gasta quase toda a renda dele, como a Ingrid bem observou, na compra de bens e produtos, e nessa compra de bens e produtos, às vezes tem ali 30%, 40%, 50%, 60% de tributação. E isso ele está pagando. Enquanto que o rico, que não gasta todo o dinheiro dele para subsistência, está pagando bem menos, porque isso, proporcionalmente, o que ele ganha é irrisório, certo? Porque a tributação embutida nos produtos que ele compra é irrisória comparado com o que ele ganha. Então, você reduz a tributação do consumo, melhorar a tributação do imposto de renda da pessoa física com progressividade. Outra possível discussão, essa não me é muito... não sou muito simpático, mas estou aí para a gente discutir, é a instituição do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, para se tributar grandes fortunas e definir o que é grande fortuna, seria uma tarefa bem hercúlea, mas pode ser discutido isso. Então, dentro da nossa Constituição, existe algum mecanismo. O problema é que não se é feito com seriedade, certo? Não se faz o tempo todo de aumentar a tributação sobre consumo, sobre consumo, sobre consumo. Por que se faz isso, gente? Porque a gente não enxerga a tributação sobre consumo. Esse é o maior problema, a falta de educação fiscal. Ele aumenta porque a empresa, ele vai cobrar de empresa, a empresa vai pagar, vai embutir no preço, vai aumentar no nosso o custo para a gente, e a gente nem vai saber direito por que está aumentando, entendeu? Está achando que é inflação, está achando que pô, ficou mais caro as coisas, meu dinheiro está acabando mais rápido antes do final do mês e tudo mais, porque está se aumentando o tributo de consumo. Esse é o maior problema. Aí a visão fica nebulosa, porque é feito de uma certa forma que é para as pessoas não perceberem, certo? Há uns anos atrás criaram uma lei de transparência fiscal que obriga que hoje todas as notas fiscais constem lá uma discriminação do que é tributação. Se você for pegar uma nota fiscal, diz lá o quanto foi de ICMS, proporcionalmente uma estimativa ali de ICMS, de PIS, de COFINS, tudo mais, tributação federal, estadual, municipal. É uma ideia das pessoas terem noção do quanto de tributo ali está embutido. Ainda não gerou ainda tanta, como é que eu posso dizer assim, consequência disso, porque as pessoas precisam ter mais consequência disso. O professor Eurico Santos, sempre quando ele fala da PEC 45, ele falou, olha, a PEC 45 eu sei que não vai aumentar, diminuir carga, então a gente tenta não aumentar, pelo menos. Mas, aí ele falou, minha maior pretensão com ela é tornar a coisa mais simples e tornar a coisa mais acessível, mais visível para todos, que aí a gente vai poder ter mais transparente, perfeito, porque a gente vai poder ter elementos mais concretos de pleitear ao nosso poder público, falar, vem cá, como é que eu estou pagando aqui 27%, 30% de tributação na compra desse produto? Está aqui, ó, destacado, que seria uma coisa muito mais clara do que é hoje, entendeu? Então, essa era a ideia dele. Ele assim, na visão dele, ele acha que não conseguiria fazer uma redução de carga, porque não dá, foi a forma que ele conseguiu. É por isso que eu falo, eu acho que a PEC 45 foi de todas essas a mais bem pensada, foi bem estudada e tudo mais. Eu não concordo com a totalidade dela, acho que dá para discutir vários pontos, mas pelo menos eu vi um negócio ser bem pensado, um negócio ser bem defendido, ser bem embasado, certo? E aí, só que ela se perdeu no meio disso tudo, por questão exclusivamente política. Quem foi o autor da PEC 45 foi o Baleia Rossi, que disputou a presidência da Câmara com o Arthur Lira. Quando o Arthur Lira ganhou, ele pegou a PEC 45 e jogou lá para o lixo. Ninguém mais vai aprovar a PEC 45. Então, às vezes, as questões políticas sobrepõem-se às questões técnicas. E, infelizmente, isso é política, é assim mesmo, certo? Mas vamos tentar trabalhar com honestidade. Certo? Como falei, dá para a gente conseguir, dentro do sistemático atual, possíveis formas de equilibrar essa tributação entre ricos e pobres. A próprio assunto que a Marina falou aí mais cedo, dessa pretensão de se aumentar as alíquotas do TCMD, as alíquotas do TCMD, gente, elas são definidas pela resolução do Senado Federal, as alíquotas máximas. Hoje a máxima é 8%, certo? Por resolução do Senado Federal. Existe proposta lá de aumentar, de duplicar ela, para pelo menos 16%. O movimento que se faz, a justificativa que se faz, que o pessoal fala, vamos tributar mais o TCMD, o Imposto sobre Herança, principalmente, e doação, porque acaba vindo junto no planejamento sucessório, muitas vezes a pessoa doa antes de morrer, ou para poder não ter que pagar o imposto de transmissão causa-morte, ou então faz outros mecanismos aí, vocês podem conversar com a Marina, que ela vai ensinar isso muito bem feito para vocês. A ideia de quem quer aumentar esse tributo é dizer o seguinte, olha, eu quero privilegiar aquele que produz, eu quero estimular a galera a não viver de renda, a não ficar vivendo de herança.
Então, o cara não, eu vou começar a tributar maior a herança mesmo, assim, para as famílias abastadas incentivarem os seus herdeiros a falar, olha, construa o seu próprio negócio, faça o seu próprio fonte de renda, porque quando eu for, você ficar aqui confiando que vai ser só essa empresa, esse patrimônio que vai passar para você quando é herança, o Estado vai levar uma boa parte, entendeu? Essa é uma pretensão, e muitos estados, muitos países no exterior já tributam em cargas bem elevadas para tentar estimular isso também, estimular o movimento da economia e desestimular empresas não, mas famílias muito abastadas, cujos herdeiros não buscam investir na própria renda, né? Ficam só acomodados em receber uma herança. Então, uma tensão extrafiscal aí, entre aspas, do TCMD, e também tentando equilibrar isso entre pobres e ricos, certo? É bem complicado, mas eu acho que o principal que eu queria mesmo resumir começa pelo consumo. Reduzindo o consumo e reajustando os outros, a gente começa a ter uma tributação entre pobres e ricos mais equilibrada. Perfeito, Rafael. Gente, a gente abre agora para as perguntas, se alguém tiver interesse, né? Moisés agradeceu aqui no chat, tá? Ele colocou muito obrigada. Fico feliz por ter atendido aí a expectativa dele. Fico muito feliz. Professora, se for possível, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, já, fica à vontade. Tanto para a professora Ingrid como para o professor Rafael. Primeiro, eu quero dizer que estou inteiramente de acordo com o que o professor Rafael falou sobre o engodo, que é a ideia de que você vai criar um aumento da taxação dos mais ricos e que isso vai trazer benefícios diretos para os mais pobres, né? Acho que a população, algumas pessoas têm dificuldade de ler as entrelinhas. Obviamente, se vai ser repassado para os mais pobres, né? A minha pergunta é muito no sentido, assim, de forma mais generalista, toda arrecadação que o Estado faz tem o intuito de redistribuir o Estado como grande gestor desse patrimônio que é do contribuinte, de maneira grosseira, né? Falando aqui de maneira mais geral. Ora, o custo do Estado, ele tem se ampliado vertiginosamente, muito em função da falta de estrutura básica para o funcionamento desse Estado. Qual é o sentido de se discutir tributação distanciado da discussão sobre a estruturação do próprio Estado? Ou seja, é como se a gente quisesse lidar com a consequência sem discutir a causa. Como remédio que tenta curar uma doença, mas ninguém discute, de fato, o que provoca aquele adoecimento. Então, talvez possa soar como uma dúvida ingênua, mas, do meu ponto de vista, essas discussões isoladas, elas são como nuvem de fumaça, que cria uma ilusão de que a coisa vai melhorar, mas a gente se recusa a olhar para a causa do grande crescimento do custo Brasil. Né? E eu estou falando de um custo Brasil agora fora daquela definição custo Brasil, que é associado às empresas e etc. Estou falando custo Brasil, custo Estado brasileiro. Né? Enfim, essa é a grande dúvida. E muito obrigado, viu? Tem sido uma manhã muito rica. Que bom. Eu acho que a sua própria pergunta já responde, né? Você mesmo consegue se responder, porque, na verdade, a gente não consegue falar de reforma tributária ou de direito tributário sem falar de direito financeiro, de direito econômico, né, de outras ciências, de ciência política, porque nós vivemos em sociedade. Então, não tem como falar apenas da reforma de uma perspectiva de arrecadação isoladamente, sem analisar isso que você trouxe do custo estatal, do custo do Estado brasileiro, que é enorme, né, da extensão territorial continental em que nós vivemos. É difícil também falar, por exemplo, de tributação na Europa e tributação no Brasil, se a Europa tem uma extensão territorial mínima, né? E nós somos um país imenso, é muito complexo, né? A gente fica assim muito detido na ciência do direito tributário, porque somos professores, ensinamos o direito tributário e praticamos através da advocacia, mas claro que a gente não pode ignorar
esses outros cenários, porque tudo faz parte, né? Então, assim, eu acho que tudo passa também pela questão da confiança, né? Eu tenho me debruçado muito sobre o estudo do princípio da proteção da confiança, que eu acho que tem total relação com o tema de hoje. Então, parte do pressuposto de que o cidadão precisa confiar no Estado. E se o cidadão confia no Estado, ao mesmo tempo, o Estado se torna mais eficiente. É uma via de mão dupla, né? O que a gente vive, em geral, é uma crise na confiança em amplos setores. A gente vive uma desconfiança na política, uma desconfiança na economia, uma desconfiança no direito, né? Então, assim, a gente só pode reduzir a complexidade do sistema tributário se a gente confia nele. Quando a gente começar a confiar no Estado e no sistema, aí sim as coisas vão se tornar menos complexas. Eu acho que tudo parte daí. A gente não confia, mas por que a gente não confia? Porque não há transparência, porque não há verdade, porque não há informação, porque cartilhas como a da Receita Federal estão sendo divulgadas. E aí essa desconfiança é criada no cidadão. E aí é muito complexo, realmente, de se debater exclusivamente o direito tributário, sim, a gente olhar para um cenário muito maior, que tem relação com política, com economia, com Covid, né, com o sistema de saúde público, e tudo está interligado, não tem como ignorar. Se você pegar as notícias da mídia aí e ver a discussão sobre a PEC dos precatórios, ela é um exemplo didático de tudo isso aí que vocês estão falando, certo? O que é a PEC dos precatórios? O que é a PEC do calote, que o pessoal está apelidando? O governo pretende instituir um custo a maior, agregar um custo, né, no seu orçamento, que é este Bolsa Auxílio, o substituto do Bolsa Família, né? Auxílio Verde e Amarelo, Auxílio Brasil, agora não lembro de cabeça o nome. Que vai ter um incremento de custo no seu orçamento. Quando se você faz um incremento de custo no seu orçamento, e eu acho até que é justo esse incremento, eu gostaria que realmente é preciso, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, a sociedade convenciona que é preciso ajudar essas pessoas, pronto, aí você tem duas opções. Ou você diminui o seu custo, você reduz alguma outra despesa do Estado para poder alocar o valor nisso, ou você aumenta a sua receita. E aí, quando falo aumentar a receita, eu estou falando de aumentar tributo. Como ninguém mais aguenta aumentar a receita, e o Estado não tem nenhuma pretensão de diminuir o custo dele, aí o que ele fez? Uma PEC do calote. Ele vai empurrar o problema para debaixo do tapete, jogar lá para frente as dívidas que ele tem. Por que são os precatórios? São processos em que a União foi vencida e que tem que pagar a alguém, um servidor público, qualquer coisa que ela perdeu na justiça, tem que pagar. Ela está devendo, a justiça determinou que ela pague. Ela pega isso e fala, eu vou pagar, mas só vou pagar agora lá na frente, vou fazer um refinanciamento disso aqui. E você que se dane, que espere receber. Então, empurrou o problema para debaixo do tapete. Quando o governo passa a agir dessa forma, não há nenhuma transparência, não há nenhuma confiança, não há nenhuma discussão séria do problema. É o seguinte, olha, como é que eu faço para diminuir carga tributária? Tenho que diminuir o custo do Estado. Ao invés disso, o que eu estou fazendo? Estou aumentando o custo do Estado. Aí o pessoal não aceita mais aumentar a carga, então o que eu vou fazer? Vou pegar um custo do Estado que é de gente que passou 20, 30 anos discutindo na justiça para ganhar um processo, eu vou pegar agora e vou mandar ele esperar mais 10 anos para receber. E paciência, estou empurrando o problema para frente. Isso daí vai estourar bomba lá na frente. Isso daí não assim, não dá para confiar nas discussões feitas dessa seguinte forma, entendeu? Porque ninguém está preocupado em diminuir custo, diminuir arrecadação. Está preocupado em empurrar o problema para frente. É isso. Exatamente. E as reformas que são fatiadas não observam essas questões estruturais. É como você falou, né? A fumaça parece que é uma neblina que passa ali, que tenta apagar um problema, tapar o sol com a peneira, mas estruturalmente nada é resolvido. Exatamente. Perfeito. Já até colocou aqui no chat, ele fez um comentário. Perfeita observação, as próximas gerações estão condenadas. É uma reflexão que a gente faz, chega a dar um desânimo, né, gente? A verdade é essa. Até porque, né, a professora Ingrid já acabou de falar, estamos aqui fazendo uma crítica a esse material que tem sido divulgado, mas o que mais me preocupa, professores, além da divulgação do material, é que o grande público desse material não
tem um discernimento necessário para enxergar que aquilo ali está maquiado. Essa é a maior preocupação, né? Como já bem disse aqui, né? As próximas gerações estão condenadas. Informação é poder, né, professora? Então, assim, a gente tem que buscar informação, mas com credibilidade. O cidadão comum vai achar o quê? É a Receita Federal que está divulgando, então deve ser confiável, mas desconfie. Receita está divulgando, então é isso aqui mesmo, é isso aqui que vai acontecer, né? E aí eu aproveito o espaço aqui, só para fazer um adendo, esse é um chamamento que eu sempre faço a eles, principalmente aos alunos do Núcleo de Prática Jurídica. Hoje, o acesso à informação está muito mais democrático, porque a gente tem muitas possibilidades de informação, mas filtrem o que vocês costumam consumir. Filtrem, porque esse processo de democratização do conteúdo digital é excelente, é maravilhoso, mas desde que o receptor ele tem um filtro suficiente para absorver a informação que está sendo passada. Isso vale para tudo. Isso não vale só para essa cartilha, isso não vale só para questões tributárias, né? E canso de chamar a atenção para isso, né? E aí, Jean, já encaixo aqui na sua observação, as próximas gerações estão condenadas. As pessoas hoje querem estudar pelo Instagram, gente. Vamos construir o quê com base nisso? E eu queria saber, para a gente poder finalizar, alguém tem mais alguma pergunta? Maria Luísa, em quem acreditar, em fontes fidedignas, viu, Malu? Fontes fidedignas. Não é à toa que Pro coloca lá no ambiente virtual para vocês muito material, né? E eu quero que vocês leiam, e é aquela questão de construir o seu raciocínio lógico-jurídico que eu falo todas as minhas aulas. Moisés disse aqui... Discernimento, né, Vanessinha? Discernimento para absorver, filtrar e exercer o seu próprio juízo de valor. Moisés disse aqui: diante da falta de tratamento das iguais para os desiguais no consumo, acredito que a melhor solução é aumentar o valor da isenção de IR e frear o repasse para os menos favorecidos. Boa colocação dos professores. Essa é a observação de Moisés. Para a gente poder encerrar, eu só queria, né, colocar aqui mais uma pitadinha na nossa discussão, para vocês terem uma ideia, né, como não existe justiça fiscal no nosso país, né, é uma realidade que a gente não vive. Eu tenho visto, gente, a única preocupação dos que têm um pouquinho, né, de conhecimento, né, ou que tem capital para contratar quem tem conhecimento, a preocupação dessa galera é somente a tributação dos dividendos. Apenas, né? Que, como o professor Rafael bem colocou, né, no Brasil, gente, quem ganha grana, quem ganha muito dinheiro, recebe via dividendo. Esse cara não é seletista, né? E a proposta é, né, acima de 20 mil já se tributar. E aí a gente vai aguardar, né, se isso vai se refletir em políticas escusas de evasão fiscal, né? E aí já trago para uma outra reflexão, né? Vocês sabem que eu gosto dessa reflexão, infelizmente, né, nós não temos um tratamento político adequado à evasão fiscal no nosso Brasil. Não temos, gente, não temos. Eu tive a oportunidade, ainda essa semana, eu estava tendo uma conversa com... Não, foi semana passada, uma banca com o professor Lucas Gabriel, que inclusive pediu desculpas a vocês, ele teve um imprevisto, não pôde estar aqui presente, tá, gente? Ele precisou lecionar uma aula em uma outra instituição. O professor Lucas Gabriel é nosso coordenador de curso, um professor brilhante, e eu adoro discutir com ele algumas coisas. A gente estávamos falando justamente sobre essa questão da ressocialização, né, da pena, e isso ainda existe nos crimes do colarinho branco. Por quê? Porque o tratamento dado pelo nosso sistema político
é o mais brando possível. Então, eu confesso que eu fico um pouco receosa como isso vai se refletir, né, na questão das políticas escusas de evasão fiscal, principalmente porque nós temos uma política crescente, né? Há um recrudescimento da política estatal em relação à criminalização do inadimplemento. O professor Rafael, inclusive, sabe que eu adoro falar sobre isso com ele. Mas, por outro lado, o que se assiste é um abrandamento do nosso Estado em relação a isso. E aí a gente cai no mesmo público, que é o público endinheirado. E a base da pirâmide? Cadê o tratamento? Acho que parte também da questão da informação, viu, Vanessinha? Do privilégio da informação. Também, não só aqueles que com têm certeza. o privilégio da boa informação, né, de como evadir, de como alocar valores em paraísos fiscais, né, de como fazer um bom planejamento tributário. Não é todo mundo que tem esse poder. Então, mas olha, vai professora, também, inclusive, para discutir as questões de criminalização eventuais, né? Me do que venha a ser elisão, do que venha a ser evasão. Me permita a vênia, eu discordo só em um ponto. A cultura da evasão, ela também existe, né? Mesmo nos que não têm conhecimento. E aí eles buscam sempre tentar lesar os cofres públicos, né? É aquela questão do sentimento de estar usufruindo, né, de um mecanismo ilegal para se enriquecer ilicitamente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Inclusive, meu trabalho de dissertação de mestrado foi justamente voltado para esse público, né? E aí um mix dos que não têm conhecimento, dos que têm para se utilizar da evasão. Tem muita gente que não faz a menor ideia do que está fazendo. A gente não, né? O mais importante é a gente conseguir distinguir algumas categorias. A informalidade, que é regra nesse país, ela gera sonegação fiscal, certo? Mas Sim. Precisa separar a sonegação fiscal decorrente da informalidade, porque é uma coisa que já virou quase cultura, né? Da evasão. Falando aqui Isso, são institutos diferentes, exato. Estava falando aqui do deputado Luiz Carlos Raul, que é o autor lá da PEC 110, ele até brincava, falou assim, o esporte preferido do brasileiro não é o futebol, é sonegação fiscal. Todo mundo aqui sabe sonegar. Todo mundo sabe. Desde pequeno, né? É cultural. Cultural. A informalidade é regra. Fora isso, existem mecanismos bem pesados, estruturas e práticas bem pesadas de evasão fiscal, e essas precisam ser evasão, sonegação braba, precisa ser bastante punida isso, né, fiscalizada e enfrentada. E tem uma outra situação que o professor Vanessa chamou a atenção aí, que é da inadimplemento. O inadimplemento, ele tem sido cada vez mais sendo equiparado à sonegação, colocando a mesma bola como o simples cara, o empresário ou pessoa física que está usando de artifícios para não pagar tributo, do cara que simplesmente não pagou, certo? Porque não pode pagar, muitas vezes. Aí você começa a penalizar o cara por ter dívida, e é complicado. É a grande diferença do cara que faz, vou usar uma analogia bem, tá? Hoje em dia, né, é cada vez mais difícil fazer isso, mas é uma grande diferença do cara que faz um fundo falso ali no caminhão que está transportando a mercadoria dele, porque ele não quer pagar sobre tudo que está ali, aí ele faz o fundo falso, coloca essa metade em cima, né, maqueia ali, do cara que quebrou na pandemia, gente. Né? Essa é a grande diferença. Então, acho que fica a reflexão também para vocês sobre isso, né? Isso aqui é pauta para uma outra discussão, quem sabe um outro evento que a gente vai fazer, né? Mas é necessário que a gente chame a atenção também. Milane falou aqui, só para a gente fechar, tá, gente? Essa última colocação para a gente poder encerrar o evento. Milane, apesar de não entender muito ainda sobre o tema, sempre pensei que o tributo cobrado sobre os produtos tornava muito desigual o pagamento, pois o valor pago por uma pessoa mais pobre em um alimento, por exemplo, será o mesmo que uma pessoa mais rica vai pagar. É muito desproporcional o pagamento para cada um. Para a pessoa com maior poder aquisitivo, quase não vai ser nada, mas para pessoas com menor condição vai ser um valor muito alto, e a gente tem assistido isso hoje. A gente... Sistema regressivo. Milane, quem te diz que você não entende muito sobre o tema? Você entende sim, você entendeu perfeitamente o tema. Pergunte quem foi que a professora dela, que ela vai te responder. Entendeu perfeitamente.
É isso aí. É Muito exatamente bem. isso. Tirou 10 Exatamente na prova. isso. Ó, eu falo a eles que ele ganhou estrelinha, viu? Milane, Moisés e Jean hoje foram os ganhadores das estrelinhas, né? Fizeram colocações extremamente pertinentes, né? E é sobre isso é por isso que estamos aqui hoje, Ótimo. tá? Então, eu vou fazer aquela chamada clássica, né? Quem puder abrir a câmera, vamos tirar nossa foto para a gente registrar nosso evento. Ó, o seu Edvaldo já abriu a câmera dele. Vamos lá, pessoal? Sorria, Rafa. Ó, Mari, ó, Malu, Carla, Vitória, Brito também abriu a câmera, todos sorrindo. 1, 2, 3 e... Ó, Pedro, peraí que o pessoal tá abrindo. Guilherme, muito bem, viu? Pensei que tava todo mundo dormindo, tá todo mundo acordado, prestando atenção. Sorriam. Pronto. Oh, peraí, gente, que Andres acabou de abrir, então deixa eu tirar com o Andres aqui, tadinho, para dar um ibope a ele, né, Andres, que abriu a câmera dele, que é uma coisa muito rara. Vamos lá. Pronto. Gente, mais uma vez, eu queria agradecer imensamente a presença dos professores, né, professor Rafael, professora Ingrid, é sempre um prazer estar discutindo com vocês. Pena que agora com a pandemia nossas discussões se tornaram virtuais, né? Sempre via telefone, WhatsApp, na correria do dia a dia. Mas muito obrigada por doar o tempo de vocês, tá? Para os meus alunos. Foi extremamente enriquecedor. As portas estarão sempre abertas para vocês voltarem quando quiserem. E queria agradecer também a presença, né? Da galera aqui hoje, dos meus alunos, que num sábado chuvoso, eu não sei agora como é que tá, né? Que eu tô fechada aqui, mas mais cedo estava bem chuvoso, tá? Os professores têm as redes sociais deles, Continua tá? chuvoso. Pode Continua colocar aqui, chuvoso. professora. Pode Continua. sim, podem divulgar os contatos de vocês, as redes sociais de vocês, eles fazem um trabalho bem legal na rede social, né? São ativos. A professora Ingrid é a mais ativa de todas, ela tá ali, ó, sempre disponível para vocês. Não tem nada. Não tem nada, né? Eu ainda tô, gente. Eu prometi que esse ano voltaria, mas ficou promessa para 2022. Professor Rafael também tá lá, sempre ativo na rede social. E aí, eles estão disponíveis, né, para vocês por lá, tá bom? Ótimo. E é isso. Todo mundo tem um excelente final de semana. Alberto colocou aqui, parabéns aos palestrantes, Lori também. Olha para a Jone. Milane disse que era antes de suas aulas, Pro, que ela não sabia. Agora ela quis dizer que ela está fera. Ah, obrigada, viu? Que bom. Então, pronto. Então é isso. Obrigada pela presença. Viu? Obrigada pelo convite mais uma vez. Estamos Muito à obrigado, disposição. professora. O celular de Cleide descarregou, por isso que ela não participou da foto, viu? Tudo bem, tranquilo. Mas ela estava pena. participando desse evento Eu aqui, vi, sim. eu vi, Tá Cleide. ótimo. Obrigado a todos vocês aí, viu? Um abraço, pessoal. Foi um prazer estar com Um vocês. abraço. Parabenizo aí a instituição, a Vanessa pela organização e a vocês pela disposição de estar aí até quase meio-dia de sábado, discutindo o tributário, discutindo as políticas públicas, as propostas de reforma. Contem conosco aí, o que precisar, a gente está à disposição. É só me chamar no Instagram lá que a gente pode conversar, tá, minha gente? Um grande abraço para vocês. Positivo. Esse prazer é todo nosso de ter adquirido esse conhecimento, viu? Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, muito obrigada. 51 participantes, 49 agora. Até o final. Pleno sábado. Chegamos Nossa. a 68 participantes. Excelente. Poxa, um engajamento incrível. Adorei participar das discussões, viu? Estou à disposição também para o que vocês precisarem. Muito obrigada novamente a Vanessa, Rafael, Marina, que não se encontra mais aqui presente, mas foi um debate muito enriquecedor e estou disponível aí para continuarmos sempre falando do direito tributário. Obrigada, professor. Os trabalhos encerrados por hoje. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.